Nessa aula, nós iremos estudar o pronome relativo. De acordo com a gramática de Antônio Renato Gusso, página 105, ele nos diz que o pronome relativo pode aparecer na forma plena, independente da palavra seguinte, ou de forma abreviada, ligada à palavra seguinte. Em qualquer situação, ele é invariável, ou seja, ele não vai sofrer variação, não possuindo gênero nem número. Então isso é bastante relevante. O pronome relativo não possui nem gênero nem número. Isto depende do contexto de seu uso. O interessante da gramática de Gusso é que sempre ele vai dizer: observe o contexto. Então aqui eu já te digo, não leve a gramática ao pé da letra. Observe o contexto. Se o contexto está determinando que tal ação foi concluída, então tal ação foi concluída e deve ser entendida assim. Já a gramática elementar de Guilherme Key, capítulo 10, na página 34, ele nos diz que o pronome relativo é invariável em gênero e número e participa mais da natureza de uma conjunção do que de um pronome propriamente dito. Ficou interessado por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final eu deixarei uma playlist apenas da gramática do hebraico. E te garanto, mesmo sem você saber nada de hebraico, se você assistir do começo ao fim, com certeza você chegará na alfabetização, irá aprender a transliterar e a traduzir palavras. Ou seja, é o básico mais avançado que você precisa. Falo isso com bastante autoridade e maestria. Se quer aprender, você está no canal certo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Temos aqui a forma completa do pronome relativo. Sua forma completa é asher, como você pode ver aqui. E a tradução é normalmente que, quem, qual, o qual, a qual, os quais, as quais. Temos aqui um exemplo. Presta bastante atenção. Hanavi, asher, ha'av. Hanavi, asher, ha'av. Preste atenção, nós temos aqui o nosso artigo definido, que você já sabe. Essa aqui é a forma comum. Aí temos aqui a palavra navir. Navir significa exatamente o profeta. Então, não é qualquer profeta, é o profeta, com o artigo definido. E como você pode ver, eu marquei exatamente aqui o nosso pronome relativo, asher. Asher, que vai ter alguns significados, como que, qual, o qual, ou os quais, as quais, etc. Só que nesse contexto aqui, observe que ele está exatamente servindo como que. Aí continua, ha'av. Ha'av significa o pai. Não é qualquer pai, é o pai com artigo definido. Preste atenção que nós temos aqui o nosso artigo definido, abaixo temos o câmix. Por que está aparecendo assim esse artigo definido com re mais câmix? Simplesmente por causa desse aleph. Diante de palavras que começam com guturais, o artigo será re mais câmix. Se você tem dúvidas sobre a aula de artigos, é de suma relevância que você assista. No final terá uma playlist ou em algum card aí estará a aula de artigo. Então esse nome irá significar exatamente o pai definido. Não é qualquer pai, é o pai. É só você prestar atenção. Sua forma completa é asher. Asher, exatamente como você está vendo aqui, a forma completa do nosso pronome relativo. Asher. E tem alguns significados, como já te falei. Que, quem, qual, o qual, a qual, os quais e as quais. Porém, aqui, nesse contexto, ele está servindo exatamente como que. Você está entendendo? Então, a palavra aqui que nós temos é exatamente essa, ó. Hanavi, Hanavi, Asher, Ha'av,
Ra'av significa exatamente essa palavra aqui, ó. Hanavi, ó profeta, e Ra'av, ó pai. Agora eu quero que você redobre a sua atenção. A forma completa do nosso pronome relativo é asher, tudo junto, como você viu. Mas ele também terá uma forma abreviada, ou seja, o pronome relativo terá uma forma abreviada. Suas formas abreviadas podem ser shin mais kametz, que pronunciamos como chá, ou shin mais segol, she, que serão sempre ligadas a uma palavra. Então isso aqui é interessante. Essa forma abreviada exatamente que você está vendo aqui, ó, essa e essa aqui, elas vão aparecer de forma ligada à palavra, junta com a palavra, apenas com uma consoante e um anecdote, mas estará ligada à palavra. Nós também teremos a segunda forma, que pode aparecer com um ponto na primeira consoante da palavra a qual está ligada. Ou seja, além de aparecer com essas duas formas, ela também pode aparecer com uma dessas formas e um ponto na próxima consoante, assim como o nosso artigo definido, que é re mais patá, e dagesh na próxima consoante, entendeu? E vamos aqui a alguns exemplos. Observe que o nosso pronome relativo na forma abreviada, ele está dessa forma que você está vendo aqui, ó, toda separada de azul. E essas aqui são as palavras que estão recebendo o nosso pronome relativo. E aqui o significado, como você pode ver. Temos aqui a palavra shehamelech, que significa que o rei, ou seja, não é qualquer rei, é o rei com artigo definido. Olha o nosso artigo definido aqui, ó, rei mais patá, e melech, ó, melech, significa exatamente rei, e re mais patá, ó, significa ó, rei. Nós temos aqui exatamente o nosso pronome relativo na forma abreviada. Qual é ela? Shin mais segol. Aí vamos pronunciar como shehamelech, shehamelech. Esse pronome aqui, relativo, ele vai significar exatamente isso aqui, ó, que. Ele está sendo traduzido como que, entendeu? Agora preste atenção nesse segundo exemplo. Temos aqui a palavra shetov. Shetov significa que bom. Agora preste atenção, nós temos aqui a nossa palavra bom e aqui nós temos o nosso pronome relativo. Só que ele está aparecendo de uma forma diferente. O que eu falei para você? Ele pode aparecer da forma normal, né, um shin mais segol ou shin mais kametz, mas ele pode também aparecer com uma dessas nekudot. E se você observar, pode ver que nós temos aqui, ó, na próxima consoante, no caso tet, nós temos exatamente um pontinho aqui, ó, dentro da próxima consoante. Então, esse pronome relativo, ele vai aparecer exatamente dessa forma que você está vendo aqui, ó, o shin mais segol e um pontinho na próxima consoante. Então, vamos pronunciar como shetov, shetov. Observe que o tet, ele recebe um som mais áspero, mais duro. Shetov significa que bom. E temos aqui uma outra palavra, chatá. Chatá significa que tu ou que você. Tu ou você está certo. Observe que nós temos exatamente aqui o nosso pronome relativo com o shin e com o kametz. Observe que ele está ligado à palavra. E se você observar, nós temos exatamente aqui, ó, o pronome pessoal da segunda pessoa no singular, que é atá. Atá, que pode significar tu ou você masculino. E se você está tendo dificuldade para identificar os pronomes pessoais, tem uma aula específica onde eu te mostro de forma didática e ainda transliterado. Então, é só você assistir. Essa não é uma aula de pronome, ok? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Repete comigo. Shehamelech. Shehamelech significa que o rei. Shetov. Shetov significa que bom. Chatá. Chatá significa que tu ou que você. Presta muita atenção. Presta bastante atenção, que é de suma relevância. O pronome relativo
não serve de sujeito nem de objeto na cláusula ou tratado, documento. Significa isso. Em que ele aparece, devendo vir nessa cláusula, como já te expliquei, tratado, documento, um outro pronome que indica o sujeito ou objeto. Então, o primeiro ponto é, o pronome relativo, ele não vai servir como um sujeito, nem como um objeto. Ele apenas vai aparecer como um pronome relativo, onde vai ter a relação com o próximo pronome que virá, entendeu? Eu te darei aqui um exemplo. Preste atenção, nós temos aqui um texto que eu quero ler para que você entenda. Ani Yosef Ahem Asher Mihartem Oti Mitzraimá. Ani significa eu. Yosef significa José. Então, aqui nós já temos eu, José. Observe que não vai aparecer eu sou José. O sou aqui, ele é omitido. Você está entendendo? No hebraico não tem essa ideia de ser ou estar. Esses verbos são omitidos. Então, já fica subentendido que eu sou. Ou seja, eu sou José. Observe que nós temos aqui Ahem. Ahi, ó, exatamente isso aqui significa irmão. Irem significa seu. É um pronome possessivo. E temos aqui exatamente Asher, que significa a quem. Aqui ele já está servindo como a quem. E aqui temos a palavra exatamente Mechartem, que vai significar me vendeste. Ou seja, eu sou José, seu irmão, a quem, exatamente isso aqui, ó, a quem, observa aqui, ó, o Makef está aqui, então está fazendo uma ligação com essa palavra aqui, ó, a quem me vendeste. Agora preste bastante atenção nessas duas palavras aqui, olha que interessante. Asher é o nosso pronome relativo, que significa exatamente a quem, ele está com o Makef. Ou seja, está fazendo a ligação com a outra palavra. Exatamente essa aqui, ó. Mechartem. Agora, observe que aqui, ó, essas três consoantes, mem, raf e resh, é um verbo makar, que significa vender. E essa terminação aqui, ó, tem, é a segunda pessoa do masculino no plural. Então é isso que eu quero que você observe. Exatamente esse nome aqui. Asher Mechartem. Ou seja, eu sou José, seu irmão, a quem vós vendeste. É só você prestar atenção no que eu acabei de falar. Que o nosso pronome relativo, ele não vai servir como objeto direto ou como sujeito. Mas o próximo pronome que vem tem que fazer uma relação com o sujeito. Qual é o sujeito aqui? Yosef que é José. José, seu irmão. A quem? Aí aqui temos, ó, vós vendestes. Se esse tem, ele está no plural, então aqui, ó, vender tem que ser vendeste. Ou seja, vós vendestes. Então perceba que exatamente a nossa regra vai dizer que depois do nosso pronome relativo tem que ter um pronome de ligação apontando para José. Ou seja, eu sou José, seu irmão, a quem vós vendeste. Vós vendeste quem? Vendeu eu, José. Então, o vós aqui está fazendo a referência a José. Entendeu? E aqui temos o oti. Oti é o objeto direto. Ele é intraduzível. Só que aqui ele está na primeira pessoa comum do singular. E aqui tem a nossa próxima palavra, Mitzraimá, que significa exatamente para o Egito. Ou seja, eu sou José, seu irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Então, exatamente, ó, esse objeto aqui direto está fazendo essa ligação para o Egito, ok? E para concluir essa aula, para ficar mais didático ainda, entenda. O pronome relativo ele não serve de sujeito nem de objeto na cláusula que aparece.
Só que algo interessante é que, devendo vir nessa cláusula, um outro pronome que indica o sujeito ou o objeto. Qual é o sujeito do nosso texto? Iosef, que é José. E qual é o pronome que está fazendo referência ao sujeito? Vós. Ou seja, eu sou José, e vós, os meus irmãos, vendeste a mim, a minha pessoa, para o Egito. Entendeu? Então, é isso que você precisa entender. Acredito que ficou bem didático mesmo. É só prestar atenção, eu acabei de te explicar. Iosef é o sujeito aqui do versículo. Asher é o pronome relativo. A quem? Só que esse pronome relativo tem o makef. Está fazendo ligação exatamente com esse verbo e esse pronome. Olha aqui o verbo makar. Makar significa vender. E aqui nós temos aqui a segunda pessoa do masculino no plural. Vós. Ou seja, vós vender. Não fica certo. É vós vendestes. Então, exatamente, Iosef, que significa José, é o sujeito aqui do versículo. E atem, que é vós, é o pronome que está fazendo ligação. Preste atenção nisso aqui, fazendo ligação com José. Vós. Vós quem? Vós, meus irmãos, me vendestes. Tranquilo? Você entendeu isso aqui, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Gostou desse conteúdo? Agregou o seu conhecimento? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira esclarecer alguma dúvida, é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular. Estará também um link do meu grupo do WhatsApp, caso você queira participar. Lá você pode interagir com outras pessoas e eu posso também tirar as suas dúvidas. E lógico, de forma totalmente gratuita, a não ser que você sinta no coração a boa vontade de abençoar o meu ministério. E aí sim será bem recebido, mas fica a seu critério. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!